Olá, muito bem-vindo mais uma vez a- ao meu canal. Esse canal aqui ele surgiu como uma ideia de ser um sarcófago. Eu, eu fico pensando um pouco sobre a vida, sobre as questões de internet, enfim, eu fico pensando em muitas questões e eu acredito que as coisas que eu penso valem a pena ser compartilhadas. Eu acho que esse é o meu pressuposto. Eu acredito que o que eu penso pode agregar na vida de outras pessoas. E se não agregar, se talvez isso seja uma abstração da minha cabeça, se talvez isso seja só uma confusão que pode acontecer, talvez uma jornada de autoconhecimento, a evolução do meu pensamento, da minha fala. Talvez eu esteja criando a minha própria historiografia, né? Já criei, né? Desde que nasci, mas enfim. Tô facilitando a vida de alguém, talvez. Ou dificultando, né? Quem sabe. E esse canal ele serve para isso. Eu queria conversar com você hoje sobre uma questão muito importante que estava vindo à minha mente e eu acredito que seja uma questão pertinente. Todas as discussões que nós vemos hoje na internet, elas se esquecem de que elas respondem a uma pergunta ou outra. E essa pergunta é se existe metafísica. As grandes discussões, os grandes debates que nós temos em diversas áreas, todos eles vão acabar voltando a essas duas questões. Existe algo além disso? Normalmente, quando a gente fala sobre esses fatores, né, as pessoas pensam muito nesse aspecto de que, sem Deus não existe de maneira objetiva os conceitos de certo e errado, né? Esse é um discurso repetido, muito bem formulado, muito bem desenvolvido. Só que as pessoas se esquecem de uma questão muito séria, que é a pragmática das coisas. Então, deixe-me só traduzir. Talvez, para uma pessoa que entende que a sua fé carrega os parâmetros morais corretos, quanto mais a sociedade se aproxima desses parâmetros em algum ponto, elas vão frutificar, elas vão se beneficiar disso. Isso é a pragmática. Isso quer dizer que não necessariamente aquela pessoa precisa acreditar, mas por ela fazer aquilo ali, aquilo funciona. Eu percebo que em sociedade, alguns aspectos disso que eu acabei de falar acontecem e não acontecem. Desculpa, tá? Só. Hoje eu tô até sujo aqui de terra porque eu tava trabalhando com meu pai aqui, organizando algumas coisas, então eu tava. Enfim, refletindo enquanto tudo isso. Então vamos pensar, por exemplo, no sentido da educação. Para que uma pessoa vai ser educada? Qual o propósito da educação? É interessante, né? Eu venho e acompanho o raciocínio se puder, né? Eu venho acompanhando agora, mais próximo do ambiente acadêmico, da vida docente, alguns aspectos que eu não percebia anteriormente. Que muitas vezes, numa resposta rasa, a pessoa acha o quê? Ela está envolvida no ambiente que ela está. Nós, aqui no Brasil, vivemos numa espécie de capitalismo. E nesse universo, né, que a gente vive, que se chama Brasil, as pessoas vão falar assim: a pessoa ela tem que trabalhar, ela tem que estudar para que ela possa ter uma boa profissão, para que ela possa ser alguém, para que ela tenha utilidade na sociedade. Só que na realidade, não só utilidade, mas seja uma mão de obra, seja útil, consiga produzir, produção, gerar alguma coisa, né? Esse é o movimento mais simples. Então a educação, ela não se atenta, num primeiro momento, indo por esse caminho, ao esclarecimento enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto ser. Na educação, nós não damos tanta atenção para ontologia, porque a grande disputa que existe nesse mundo é isso: é o ser, o que nós somos. E o que nós somos vai se colocar com o que eu falei lá no começo. Existe ou não existe metafísica? Existe alguma coisa além do que nós temos aqui?
Essa é a pergunta, porque essa foi a primeira pergunta. É isso que a metafísica é. Ela é a rainha, ela é a primeira. Então, quando nós esquecemos disso, a gente começa a observar que quando a pessoa ela pode estudar, ela vai estudar a vida inteira, ela vai ter uma função na sociedade. E pronto, e é isso. E ela vai começar, e ela vai ser um excelente profissional. Porque o ser humano, quando ele se dispõe a fazer alguma coisa, ele aprende, memória muscular, nós somos uma máquina extraordinária. Então a pessoa vira aquilo ali. Só que você já parou a pensar o quão pouco esclarecido aquela pessoa é? E aí você deve estar pensando, né? Essa palavra esclarecimento. O que é isso? O que é esclarecimento? Agora sim, eu acho que entra ainda mais firme a minha opinião. Para mim, o esclarecimento é a filosofia. É pensar, é o pensamento, é a reflexão. Só que a filosofia, ela vai estar diretamente relacionada com um outro aspecto, que é a teologia. A teologia e a filosofia vão conversar o tempo todo. Porque por alguma razão, se você não acredita que há algo, por alguma razão, nós seres humanos fomos evoluindo, fomos nos desenvolvendo enquanto ser, esse ser natural, esse ser biológico, esse cérebro que projeta e é isso. Nós fomos desenvolvendo um senso de divindade. Essa mania de perseguição que nós temos de que há algo. Há alguma coisa me esperando. Existe alguma coisa, existe alguém. Não é só isso. Por quê? Porque para algumas pessoas essa foi a pior ideia que a humanidade já teve. Mas assim, o que tudo indica foi uma das primeiras. Porque existem muitas coisas, é muito antigo esse processo. Então, assim, independente se você acha que isso é verdade ou não, a teologia, enquanto uma ciência, né, vamos colocar assim, nessa lore, nessa estrutura, nesse roteiro, ela vai conversar com a filosofia. A filosofia vai ter que conversar com a teologia, ela vai ter que conversar com a metafísica. E é aí que a gente começa a perceber o desenvolvimento da filosofia. Eu vejo que muito nas redes sociais se dá por isso. Os influenciadores eles vão se organizando em grupos que conversam com tal ponto no tempo. E essa pessoa ela abraça as verdades daquele tempo e ela tenta trazer esse tempo para cá. O problema é que mudou, as coisas estão em constante progressão. E existem aquelas pessoas que elas são um pouco mais abertas àquilo que é de hoje. E naturalmente aquilo que é de hoje vai ser mais importante do que aquilo no passado, no dia a dia das pessoas. As pessoas vão se interessar mais. Elas vão ficar ali. Porque é o hoje. É onde está a ansiedade, onde está as coisas que vão acontecer. Então, é muito normal que hoje a nossa sociedade ela caminhe exatamente como os filósofos que são aceitos hoje na modernidade, na pós-modernidade, conversam. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro aqui no meu raciocínio, mas eu espero que sim. Mas você pensa, por exemplo, talvez isso ajude a organizar. Você pensa em Nietzsche, né? Deus está morto. E fomos nós que o matamos. As pessoas pegam isso, né? E existe toda aquela confusão do que poderia ser, etc. E Nietzsche ele é visto como essa figura. Só que ele não teria sido essa figura se ele não tivesse acertado. Acertado em que aspecto? A sociedade em que ele vivia, ele percebia que ela estava se encaminhando para isso. Ainda que talvez hoje a gente vá aceitar de que realmente sem um mundo metafísico, a gente tem nossos conceitos de certo e errado porque nós os criamos e na pragmática eles dão certo. Então, se por coincidência essas coisas batem, excelente, mas se não, nós seguimos do nosso jeito. Tu consegue me entender então que eu falei lá no começo daqueles pontos que vão se conectando? Então, naturalmente, aquilo que está hoje na nossa sociedade, a filosofia mais recente, o pensamento mais recente, ele vai ser mais poderoso. Só que esse pensamento, na realidade, ele inaugura uma nova era, acredito eu, em relação ao pensamento humano, tá? E o que eu faço aqui talvez seja uma previsão. Uma previsão baseada no que eu estou observando. Eu vou estar certo? Eu não sei. Mas eu acho que vale a pena deixar o registro de que alguém tentou. Né? As pessoas tentam cada coisa, sei lá, que me soa ridícula, então por que não tentar alguma coisa, né? No começo, então, da filosofia,
existia uma resposta sobre o mundo metafísico. Era que sim, pelo menos pela grande maioria. Se pensava nesse mundo do porvir. O porvir, ele era muito firme na mente das pessoas. E a gente percebe que o porvir ele aparece em vários povos. Então, assim, onde há religião, vamos colocar assim, há um porvir, né? Há uma expectativa. Então, no começo, as pessoas acreditavam nisso. Acreditavam de que existia divindades, e isso justificava coisas muitas vezes naturais na sua época, né? Hoje a gente vai avançando também para questões morais, mas naquela época também, enfim. Aqui eu vou começar a entrar num assunto que é desnecessário. O grande foco é que esses povos compartilhavam desse pensamento de uma existência divina. À medida que o tempo foi passando, esse pensamento foi se estruturando, foi se trabalhando, um foi morrendo, o outro foi aparecendo, as coisas foram surgindo, e bem, chegamos à nossa época. E inegável é que na pragmática, no roteiro da nossa vida, não adianta pensar, e se fosse diferente? Cara, não é. Então, no sentido mais literal, biológico, materialista que eu posso fazer aqui nesse momento, sabemos que o grande nome, a grande religião do mundo é o cristianismo. E por um tempo ele se tornou, aqui no Ocidente, né? Aqui, isso tudo que eu falei aqui agora cabe muito mais a parte do Ocidente. E isso é importante. Eu falo agora da filosofia do Ocidente. Tanto que eu já citei alguns filósofos do Ocidente. Eu não estou falando de filosofia do Oriente, isso vai ser outra parada. Mas eu falo que aqui no Ocidente, o cristianismo ele foi o maior. Foi ele que sobreviveu. O cristianismo, ele superou o paganismo. Essa é a verdade. Hoje em dia, qualquer um pode fazer o que quiser. Eu não falo superar no sentido de que, ele agora é melhor. Eu tô fugindo do sentido do metafísico, do sentido de atribuir valor a isso. Eu estou só descrevendo isso. Na nossa pragmática, o cristianismo superou. Ele dominou. Ele foi senhor por muito tempo. Claro, se dividindo com as suas divisões, com as suas questões, com as suas histórias, com as suas utilidades, com os seus problemas, enfim, tudo que foi acontecendo que nós sabemos que foi acontecendo. Mas essa força ela foi cedendo espaços para outros grupos. Aí a gente tem aí, por exemplo, o Islã, que evidentemente, na nossa geração também, na nossa época, é a segunda maior religião que disputa, e sabe-se lá se eu já não estou falando de um cenário invertido. Não sei. Mas o que vale a pena dizer é, em número, em quantidade, esses grupos aí se destacam, né? E aí, principalmente, agora eu falo de escala global. Mas aqui no Ocidente, o cristianismo ele é soberano e ele vai conversar com outras coisas. Né? O Islã nem é tão forte aqui. Mas você está entendendo onde eu quero chegar, né? Voltando. Na pragmática, então, o cristianismo ele chegou até hoje. Só que o cristianismo já chegou até hoje e na filosofia ele estava conversando o tempo todo. O cristianismo, enquanto essa teologia, ele começou a se oferecer para a filosofia. E pela pragmática, talvez por ser o mais relevante, por N razões, consequentemente a filosofia começou a trabalhar mais com o cristianismo, a favor ou contra, a favor ou contra. À medida que as coisas foram se desenvolvendo, aí a gente vai passar por aqueles períodos que a gente já sabe, né? Fim da Idade Média, a queda de Constantinopla, 1453, e a partir daí a gente vai começar a caminhar para um outro período da humanidade, ainda que tem pessoas que não achem que a Idade Média acabou ali. Mas, enfim, a questão é... Para um minutinho, organiza o pensamento. Isso. A gente vai então conhecer agora um outro período, que é o período que, vamos colocar assim, é o que atrai mais a academia, é o que atrai mais a filosofia hoje, e os nossos filósofos conversam com isso, né? Foi a Era de Ouro, foi a era do racionalismo, foi a era dos grandes. Então, não é assim que eu quero falar isso pra você. Mas enfim, vamos colocar assim então. Eu acredito, houve uma conversa com a teologia até certo ponto, e a partir de certo momento, a filosofia por si só, ela reconheceu Deus e ela reconheceu o ser como uma resposta. Ele mudou a resposta que ele tinha dado lá no começo, no Ocidente, que foi de não há. Não há nada. Esse é o Deus está morto. No sentido de que nós mantemos a pragmática enquanto nos é útil, mas nós descartamos o resto. Então, ainda que você ache que, mas Deus existe e então o certo e errado existem, ainda que isso seja verdade, a mentira no sentido de que, Deus não existe, mas funciona, ela funciona.
Entende como é que não é necessário que haja ou na prática? Basta pensar que é. É isso que eu quero dizer, né? Então, o mundo deu uma resposta, né? E o Deus não está. E o Deus está morto, talvez, né? Seja a resposta final. E agora nós vivemos num outro período. Nós vivemos num período onde a resposta foi dada. E agora nós vamos viver com as consequências dessa, dessa resposta. E qual vai ser a resposta? Talvez eu teria que responder qual foi a resposta, qual foram. Não. O que será desse mundo agora? Quando Deus. Quando Deus se for. Você já parou pra pensar nisso? Eu não sei quanto tempo levaria, mas quando eu imagino um mundo, né? E agora eu dou o meu salto de fé reversa, né? Quando eu saio do pulo no abismo e retorno pra beira do abismo, enfim, e nego. Falo assim, quando eu penso num mundo sem Deus, se de fato, né, a perspectiva dominante hoje, a progressão da filosofia trouxe uma resposta melhor. Eu fico pensando que, naturalmente, duas coisas podem acontecer. A negação, ela vai se tornar histérica na religião, o que vai cada vez, talvez, atrair menos pessoas, eu imagino eu, porque eu acho que à medida que as coisas vão se desenvolvendo também, as pessoas vão se tornando mais críticas, as novas gerações. Então, por exemplo, você pensa com uma mãe que ela é muito, muito, muito daquele neopentecostalismo. Não dá nem pra chamar de neopentecostalismo, já é enfim, um sincretismo. Um sincretismo cristão. É isso, um sincretismo cristão. É o sonho dos romanos. Conseguir inserir tudo bonitinho. Imagina essa mulher, né? E ela tem uma filha. Claro, ela vai levar a filha ali nesse lugar e etc. E aí, né? Isso eu tô definindo pensando, como é que é a manutenção da existência de um deus, nesse sentido bem, né? Exagerado. As consequências disso, né? Partindo do pressuposto que Deus não existe. Continua lembrando, né? Essa menina, que é filha dessa mãe, ela vai pro colégio, ela vai encontrar outras amiguinhas, que, cara, são outro ritmo, é outra parada. E, naturalmente, à medida que as coisas forem se desenvolvendo, eu imagino que as crianças vão resistir mais a esses movimentos. Eu acho que o senso crítico, as escolas, o ritmo que a escola vai dar de mundo, de como é que as coisas funcionam, de fora, tirar daquela realidade, eu acho que pode acontecer. Principalmente pela questão do excesso de moralismo, de não pode nada, não pode fazer nada. Então, como você não pode nada, aquelas pessoas vivem numa certa pressão. E essa pressão, ela naturalmente vai desaguar em algum lugar. Esse é o ponto. Então, não é difícil a criança querer se afastar. Talvez ela pegue muitos aspectos da moral, de Deus. Mas esse é o meu ponto. Pô, será que se a gente chegar num ponto onde essa segunda leva de um cristianismo ou de uma religião mais racional, quando essa leva chegar, será que eles não vão deixar isso passar? Tá me entendendo? Então, assim, essa criança ela vai se afastar. Então eu imagino que mesmo isso, eu acho que vai levar muito, talvez leve muito tempo, não sei. Mas eu acho que isso vai acontecer. As pessoas vão começar a se afastar. Só que essas pessoas que vão se afastar, elas vão começar a se questionar, né, imagino eu, né? Sobre, tá, beleza, tô aqui. E aí, e agora? Porque assim, as pessoas falam, né, como se não tivesse uma resposta. Por que estamos aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Existe uma resposta. Ah, você cria uma expectativa ou você não cria. E aí vai depender o quão específica vai ser a sua expectativa com aquilo ali. E aí, num sentido pragmático, por hora, esse movimento de religião que nós temos hoje como dominante é o que parece favorecer. Então, como é que essas pessoas vão aceitar se um dia elas descobrirem que elas mataram a Deus? Talvez as pessoas mataram a Deus no seu dia a dia, só que elas ainda não sentiram o cheiro.
Só que eu acho que pra esse cheiro chegar, acho que vai demorar muito ainda, né? Lembrando, partindo da hipótese que Deus não existe, né? Enfim, eu tô fazendo uma abstração, né? Uma reflexão sobre a minha sociedade. Porque, querendo ou não, na pragmática eu acabo vivendo isso em parte, né? Continuo vivendo minha vida com uma expectativa. Isso altera o meu estilo de vida. Só que isso não muda o meu ambiente. Eu continuo por ali, continuo, enfim, sujeito a essa sociedade. Então eu tenho, acho que, o direito de analisar ela e gerar questionamentos com base no que ela acredita. Não sei. Faz sentido pra você? Pra mim faz bastante. Então, como é que elas vão responder isso? Como é que ela vai responder de que não? Bem e mal, bom e mal, certo e errado. Existe aquilo que funciona. Por que razão funciona? Aí você vai, volta um pouquinho no tempo, pega lá o. Pega, pega os iluministas, pega essa galera que você vai começar a ficar refletindo sobre isso. Tá, e aí? Tipo assim, por que que funciona? Por que que dá certo? A modernidade, enfim, esse período que nós temos agora, vamos colocar, assim, fim da Idade Média, na verdade não, após a Reforma Protestante, eu não vou até, me perdoem, tá, mas Reforma Protestante, eu faço retifico o meu comentário anterior sobre o Iluminismo. Depois da Reforma Protestante, é isso. A resposta tá aí, para você saber por que que isso aqui dá certo. Mas nós fazemos o que dá certo. E a maturidade. Será que um dia a humanidade teria maturidade para reconhecer esse mundo? Eu acho que haveria muita ansiedade, porque imagina, eu acho que as pessoas pensam um pouquíssimo sobre isso. Se não, você pode compartilhar comigo. Qual foi a última vez que você pensou sobre a sua não existência? Cara, a sua não existência. Um dia você é e um dia você deixa de ser. Um dia você deita, fecha os olhos e dorme. Você já parou para pensar nisso? Eu já. Muito. Muito demais. E eu percebo que os seres humanos, desde muito tempo, já pensam sobre isso. Em certo ponto, isso é filosofia. Então, olha que coisa assustadora você virar para uma pessoa e falar que ela vai. A vida que você vive hoje é essa. E se for uma vida miserável? Se você não deu sorte? É isso. A vida, ela não tem valor, mas nós conseguimos tentar dar algum valor a ela. Com o quê? Com o que nós geramos, com a cultura. A humanidade criou cultura. A observação e a reflexão. Nós tornamos a vida bela porque nós conseguimos observar a vida, né? Só que imagina você mostrar isso para alguém, a beleza do mundo, a cultura, a diversidade de pessoas, de pensamento, de filosofias, de questionamentos. Mas tudo isso se vai, tudo isso se perde, tudo isso é para nada. E talvez, sendo o mais egoísta possível, você nunca vai poder viver isso para sempre. A experiência é limitada. Olha o peso do esclarecimento. Imaginar que esse mundo é limitado, perder isso. Para onde que isso vai? O quão longe isso pode ir? Para onde é que isso poderia ir? Né? Você começa a refletir. Eu fico pensando como é que as pessoas terão maturidade para enxergar isso de que acaba. Porque eu acho que o esclarecimento ele vem muito disso, da contemplação da cultura, do que o homem cria, do que o homem pensa. E a religião, acho que ela fala muito sobre o que o homem pensa. No amanhã, no porvir, na expectativa, na esperança. Só que quando você observa pelas duas vias essa criação, esse mundo aqui, naquilo que é belo, e quando eu falo belo, eu falo nisso, sabe? No que nós construímos e nós nos orgulhamos. Enquanto, sabe, raça humana. Isso é bonito. Então, assim, é pesado imaginar isso. Eu fico imaginando quando Deus não for uma resposta suficiente. E o desespero de saber dessa realidade, desse mundo, que se foi.
Isso em partes me deixa muito reflexivo. E aí, imagina, né, agora, você que é uma pessoa esclarecida e pensou nisso, mas imagina se uma pessoa que não tem acesso, não vive essas coisas, começa a experimentar desse esclarecimento que a educação poderia gerar. Por isso que, voltando lá para o começo, a educação ela vai ter duas vias. Uma é essa coisa pragmática do trabalho. E a outra é o esclarecimento. Já imaginou uma pessoa contemplar esse mundo assim, sabe? Olhar essa beleza, o que nós temos, e depois ele olhar para a vida dele, a agitação da vida dele que não permite o contemplar e o desenvolver dessas coisas, e ele saber que um dia isso acaba. E imagina que de repente ele sofre um acidente. E isso acaba, tipo assim, é isso, você deu azar. A vida tem dessas coisas. Não há muita expectativa. A não ser que a gente chegue aqui num outro aspecto, quando essas questões deixarem de ser um problema. E aí eu acredito que a IA, e quando eu falo a IA, eu falo a tecnologia, a automatização, ela vai atingir o seu ápice. Quando o ser humano ele conseguir garantir que todas as coisas que possam ser automatizadas sejam. O homem ele vai ter o ócio definitivo, o supremo nada. Isso soa como se fosse vadiagem, vagabundagem, mas pelo contrário, esse é o exercício dos filósofos. Você vai poder explorar isso aqui. O que será dessa geração que vai poder explorar tudo? Você não precisa se preocupar com se machucar. Você vai ser curado. Ficou tetraplégico? Vai ser curado. Perdeu um braço? Vai ser curado. Danos cerebrais irreversíveis agora são reversíveis. Isso, claro, né? Vai ser necessária a progressão da biologia, enfim. Eu penso se até que ponto a tecnologia, junto com a biotecnologia, né, até que ponto elas vão conversar. Caso a automatização ela faça isso tudo, ainda vai existir essa questão do medo, da preocupação, etc. Mas se a gente chegar num momento da humanidade onde nós não precisamos mais nos preocupar com essas questões, eu fico pensando no que será refletido no futuro sobre esse mundo. Tá, e agora? Eu imagino, né, não sei, o mundo é muito grande, né, a população é muito grande. Uma coisa que eu penso é, pô, será que é possível esse tipo de vida, de um ócio, de uma automatização global, será que isso é possível ser feito com tantas pessoas? Ou vamos colocar assim, tipo, vamos pensar que seja uma coisa, um commodity. Será que isso pode vir a ser um commodity, como seria o celular? Um commodity, qualquer um arranja um. Um negócio desse. Não, assim, o cara tá tetraplégico. Não, temos isso aí é besteira, tá consertando bicicleta, tá, sei lá, tá fazendo qualquer coisinha assim, tá tranquilo. Pegou a ideia? Se for assim, claro que vai ter uma outra parcela que não vai conseguir viver disso. E como é que essas pessoas vão viver, né? Você fica imaginando como é que as pessoas vão viver. Talvez volte a necessidade de uma religião, mas eu parto do pressuposto que é um esclarecimento. Mas, vamos lá, né? Commodities, todo mundo tem, a maioria das pessoas tem, né? Como é que as pessoas vão. Qual vai ser a nova? Quando nós conseguimos superar? Essa geração, ela vai ser uma geração de quem? Eu não sei. Esse é o fim do capitalismo, como conhecemos? As pessoas vão atingir o ápice, o limite, quando não precisarem mais dos trabalhadores, acabou, tá tudo automatizado. As pessoas podem viver as suas vidas. Com robô conserta robô, que conserta robô, que conserta robô, meu amigo. É, quem sabe aí. Mas, enfim, desculpa a abstração. Consegue entender onde é que eu quero chegar com tudo isso? E aí vamos, né? Eu fui no futuro, deixa eu voltar para o nosso presente. Como é que o peso desse esclarecimento? Só que aí voltamos, né? Agora eu acho que vai fechar o caixão em relação a essas voltas. Nós pensamos nessa questão da educação. Percebe como é que o esclarecimento é o não esclarecimento? No sentido
de que não faz diferença, ele causaria muitos impactos na sociedade, e partindo do pressuposto que Deus não existe, eu acho interessante analisar os impactos da não existência dele na sociedade. E eu percebo que com o desenvolver do esclarecimento, vai gerar uma questão muito grande. E agora? E quem vai se perguntar e agora? Um mundo de poucos? Parece, né? Poucos terão acesso. Mas aí é. Sabe, como é que as pessoas de baixo vivem? Como é que alguém miserável vive sabendo que não há nada? Ele não pode ser esclarecido, ele não pode ser esclarecido. Ele tem que viver ali preso. Mas se Deus não existe, em certo ponto, para as pessoas isso tá bom, né? Porque imagina contemplar, né? Imagina ser esclarecer. Só que aí entra essa segunda parte, fora do esclarecimento. Essa pessoa, ela nem sequer pode gozar dos benefícios da matéria, da vida. Ela vive com uma ânsia, com uma angústia. Isso gera nas pessoas o que nós vemos hoje, imagino eu, uma angústia, porque não há esperança. A pessoa olha aquela pessoa vivendo uma vida dos sonhos e ela fala assim: não há esperança. Eu nunca vou ter isso, vou ter que me conformar com o que eu tenho. E quando não houver mais resposta, né? O que vai acontecer? É o que eu me pergunto. E é por isso que eu reflito sobre essas coisas que eu acabo de compartilhar com você, meu colega. Só um minutinho aqui. Eu preciso fazer alguma coisa aqui.